salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Hoje sou eu que estou aqui no meu estúdio móvel, regressando de Jerusalém, a casa onde vim dar uma palestra em pleno sábado. Mas, enfim, ossos do ofício. Sábado, 7h22 da noite, a gente começando a gravação desse podcast. Para os ouvintes verem aí a nossa... Como é que chama isso? A nossa responsabilidade com vocês. Não conseguimos gravar na quinta por questões de agenda, também não na sexta. E agora sábado, 7h22. Aquele horário crítico também para quem tem filho pequeno, né? É banho, é janta, é coloca para dormir. Mas vamos que vamos. Vamos ver se a gente consegue terminar esse podcast hoje. É isso. Vamos passar então para o nosso primeiro bloco para a gente tratar do que interessa essa semana. Bom, gente, vamos começar aí com a questão política. Muita coisa, na verdade, muita coisa aconteceu aqui em Israel essa semana. Foi uma semana ruim, na minha opinião, né? Lembra, teve um podcast que tem uns 3 ou 4 episódios, né, João? A gente gravou um podcast que não teve uma notícia boa, né? Eu acho que esse podcast de hoje a gente continua indo na mesma linha. Vamos começar, então, pela discussão que houve, discussão e votação no parlamento que resolveu mudar, acabou, na verdade, dissolveu, né, a Ordem dos Advogados de Israel, por assim dizer. Uma organização, vamos dizer assim, um pouco parecida, né, com o que a gente tem na Ordem dos Advogados do Brasil, que organiza aí, os advogados, e ela tem um papel fundamental, que ela tem posição, ela tem cadeira na comissão que escolhe aí os juízes, né, naquela famosa comissão para a escolha de juízes, que foi a comissão que tem um mês, mais ou menos, né, a gente comentou que o Netanyahu perdeu aí uma votação. O Yair Levin, essa é uma das principais comissões aí que estão envolvendo toda a questão do golpe judicial, né? O governo quer ter o maior controle o governo quer ter todo o controle sobre essa comissão, e depois que eles perderam aí a indicação, né, já que uma deputada da oposição foi indicada, eles avançaram com a aprovação de uma lei para dissolver a Ordem dos Advogados de Israel, que, como eu falei lá no início, ela tem aí indicação, né? Ela indica nomes para essa comissão. E aí, João, continua o golpe, passos largos, mas eles tentam dar aquela voltinha, né, para conseguir o que eles querem. Pois é, mas vale lembrar que essa dissolução da Ordem dos Advogados, ela só vale para o próximo mandato da Ordem dos Advogados, ou seja, o Becher, que acabou de ser eleito e que é contrário à reforma, inclusive por isso que ele foi eleito com votação estrondosa, né, com uma diferença gritante, que a gente comentou aqui há 2, 3 semanas, acho que foi justamente no episódio que a gente falou que as notícias eram ruins, sobretudo. Mas, enfim, que essa foi a única boa, eu acho. A vitória, ele segue, e ele vai ter essas 2 nomeações para a comissão nomeadora de juízes, ou seja, ele mais um. Enfim, e, olha, eu vou te falar, em 3 anos, mais ou menos, que é o tempo são 2 ou 3 anos agora o tempo da Ordem dos Advogados, muita coisa pode acontecer, podem cancelar essa lei dessa dissolução, podem criar outra organização, muita coisa pode acontecer. Então, eu não levo fé de que essa dissolução ela é significativa do ponto de vista prático, não. O que ela é importante, que ela tem de importante, é a disposição do governo de mudar as regras do jogo com o jogo correndo, né? Isso aí não tem dúvida. O governo perde a votação na comissão, o governo perde a votação na Ordem dos Advogados, vai lá e muda as regras, né? Acaba com a Ordem dos Advogados. É isso, tô perdendo o jogo, jogo o tabuleiro pro alto e dane-se tudo. Isso é o que a gente está vendo, é o caráter golpista do governo, de não aceitar as derrotas, até quando elas são totalmente democráticas, né? Você não tem o que questionar. Os advogados votaram e ganharam as eleições de maneira cachapante. É o que o governo faz, a coalição faz, dissolve o órgão que elegeu um sujeito que não interessa. É vergonhoso, né? Mas se a gente tem alguma dúvida do caráter antidemocrático, ditatorial dessa coalizão, tá aí, que as provas são esfregadas na nossa cara todos os dias. Sabe o que é interessante, cara? Que o governo perdeu, né, a votação, no caso, aí dentro da Ordem dos Advogados, né, o candidato que seria mais próximo da posição deles perdeu, vitória acachapante, como você colocou, e eles avançam sobre a democracia para acabar com a Ordem dos Advogados. E o que é interessante, assim, eles sempre usam esse argumento de que eles são o governo, eles são a maioria, eles tiveram a maioria dos votos, né? Eles receberam um mandato popular para fazer o golpe. E eles falam que, por conta disso, a oposição é antidemocrática, né? Porque a oposição não aceita o resultado das urnas. Apesar da gente ver aí pesquisas de mandatos, quer dizer, recentemente não tem saído muito não, né? Mas nas últimas
até 2 semanas atrás, a gente via aí constantes pesquisas que mostravam que o Likud e a atual situação, o atual governo, não teriam maioria, ou seja, as pessoas não estão com ele, né? A maioria da população não está com o atual governo, não apoia o golpe. E aí eles usam esse argumento, falando que a oposição não aceita o jogo democrático, e aí quando dentro do jogo democrático eles perderam aí de forma cachapante a eleição dentro do órgão dos advogados, eles querem acabar, eles aprovaram aí a dissolução do órgão. Enfim, mostra realmente, como você falou, o caráter desse governo. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para continuarmos falando aí sobre o golpe que continua caminhando, já que essa semana a Comissão de Constituição e Justiça, né, a similar, né, Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento israelense, aprovou a lei que visa aí cancelar, né, a cláusula de razoabilidade, ou seja, nesse caso, o Supremo Tribunal de Justiça não teria aí como indicar, né, como se opor a determinadas indicações do governo, principalmente no que diz respeito à indicação de ministros, né? E aí casos como o do Aryeh Deri, que riu na cara de todo mundo e queria ser ministro novamente, não poderiam acontecer, já que o governo, caso tivesse apontado ele, essa lei sendo aprovada, né, caso o governo aponte Aryeh Deri como ministro, o Supremo Tribunal não pode derrubá-lo. E aí, João, vira bagunça, né, cara? Pois é, eles estão agora para promulgar a lei para cancelar a cláusula da razoabilidade, né? Que é a cláusula a partir da qual a Suprema Corte considerou que um sujeito cujo texto final do seu julgamento, lido perante ele e seus advogados, dizia que ele se comprometia a não exercer mais nenhum cargo político, e o cara vai lá e quer ser nomeado para 2 ministérios, né? Então aí a Suprema Corte usou essa cláusula para poder interceder e cancelar essa nomeação, obrigar o primeiro-ministro a demiti-lo, né, do cargo de ministro no qual ele teria sido empossado. Hein? Essa cláusula, normalmente, ela protege minorias, né? Enfim, mas o governo está interessado em cancelar essa cláusula para que a Suprema Corte perca poder, basicamente, para que eles não possam ser surpreendidos por decisões da Suprema Corte. Essa cláusula, a gente comentou isso na semana passada ou na semana retrasada, ela é um dos tópicos que o governo e a oposição estavam chegando em acordo nas negociações na Casa do Presidente, né? Porque o governo quer acabar com essa cláusula e a oposição está dizendo o seguinte: não, vamos adaptar. O que incomodou? É que a Suprema Corte interfere em nomeações. A gente acha que, beleza, é razoável isso que estão colocando, né? Se o sujeito foi eleito, por que ele não pode ser nomeado ministro, né? Então, ou o sujeito fica inelegível, né? Ou ele tem os direitos políticos, né? Não é que, como é que não pode ser deputado? Como é que pode ser deputado, não pode ser ministro? Então, existia quase um consenso ali entre a oposição e a coalizão sobre que tipo de cláusula de razoabilidade eles iam querer legislar. Era um dos pontos que eles estavam mais próximos de um acordo. E aí, quando implodiram as negociações na residência do presidente, que aconteceu exatamente quando o Netanyahu anunciou que não ia formar a comissão numeradora de juízes no prazo estipulado por ele mesmo, aí o bicho pegou, né? Aí as conversas implodiram. E aí, enfim, a gente viu a situação passou a ser o que ela está agora, que não tem conversas, e o governo voltou a legislar a reforma. E eles querem passar essa como a primeira lei? Primeiro, porque esse é um tópico que não é tão importante assim dentro da reforma. Não é nada que altera exatamente a ordem democrática, afeta, né? Mas não altera, não dá para se dizer que já virou uma ditadura, porque não tem cláusula da razoabilidade, ainda que ela exista em países como Estados Unidos, como a Inglaterra, como vários outros, né? Mas, enfim, esse é o primeiro ponto. E o governo quer testar os protestos, quer testar a oposição, quer ver o que vai acontecer, porque se essa passa sem grande resistência, aí eles passam a boiada, né? Ou pelo menos estão tentando passar uma lei um pouco mais complicada que depois já teve onde que vai acontecer. Então, é uma prova. Essa lei ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, né? Se não me engano, ela foi aprovada também em primeira leitura já na Knesset dessa semana. Agora, teve protesto pesado, a gente vai chegar nele daqui a pouquinho. Vai ter protesto hoje, né? A gente está gravando no sábado, vai ter protesto hoje. Eu estou voltando de Jerusalém, passei pertinho da casa da residência do Netanyahu e vi policiais a cavalo, ruas bloqueadas. Ainda não tinha muita gente se manifestando ali, não chegou a hora. São 7h30 agora, eu saí de lá, era mais ou menos 7h10, mas vai ter mais gente daqui a pouquinho. Podem esperar que as manifestações hoje vão ser pesadas. Mas, enfim, qual é a questão nisso? A questão disso aí é que essa cláusula, eu acho que o governo vai frear, eu acho que eles não vão forçar a barra, a menos que os protestos sejam muito, muito frios, né? Não acho provável que a coalizão tente empurrar essa lei se os protestos forem muito pesados. Ainda mais porque o Netanyahu
ele acabou de recuperar um pouco a popularidade dele, né? Ele conseguiu reverter a pesquisa, pelo menos, a gente não teve pesquisa de cadeiras, mas a gente teve pesquisa de adequação ao cargo de primeiro-ministro. E ele ultrapassou o Benny Gantz pela primeira vez em alguns meses. O Benny Gantz era apontado como mais adequado para ser primeiro-ministro, mais correto dizer que havia um empate técnico, mas com o Benny Gantz aparecendo sempre na frente. E agora continua tendo empate técnico, mas o Netanyahu que passou. E passou e abriu uma diferença de votos, um percentual de, acho que 4% ou 5%, que aqui em Israel as pesquisas elas têm uma margem de erro na faixa de 4% e 5%. Né? Então é empate técnico. Aqui nego não considera empate técnico, aqui ninguém fala que existe isso, mas na prática é. Okay? Enfim, então o Netanyahu está surfando um pouquinho na popularidade dele, que está ressurgindo, que na minha opinião tem a ver com a operação militar em Jenin, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. Né? Então, eu acho que ele não vai botar em risco essa popularidade dele agora. Ele deu uma entrevista em inglês há pouco tempo para um meio de comunicação britânico, dizendo que a Piscata Gabrut, que é a proposta que acaba com o parágrafo da superação, né? que é a proposta que dá à Knesset o poder de passar por cima de decisões da Suprema Corte, de vetos da Suprema Corte, melhor dizendo, com maioria simples. Ele disse que essa é uma questão superada, que essa lei não vai ser levada à votação. E aí ele foi desautorizado pelo Moshe Gafni, né, o número 2 do Partido Judaísmo da Torá, do Partido Ultra-Ortodoxo Ashkenazita, que disse para ele, não, Netanyahu se equivocou, ele não pode decidir sozinho, passar por cima de acordo de coalizão, e ele vai voltar atrás mesmo, com certeza. Vocês podem ficar certos disso. Né? Mas, enfim, por que ele fala isso? Porque ele não quer, primeiro de tudo que ele sabe que essa lei é polêmica, ele quer, do ponto de vista internacional, soar bem, e também porque ele sabe que essa lei, ela prejudica a popularidade dele. Então, da mesma maneira que eu acho que ele não vai votar o parágrafo da superação, eu também acho que ele não vai votar o parágrafo da razoabilidade, né, do bom senso. Acho que no momento atual é mais fácil ele forçar a queda desse governo, simulando uma briga com os mais radicais, do que meter a cabeça debaixo na privada da descarga. Não sei se essa metáfora foi a melhor possível, mas é basicamente fazer isso, né? Pedir para perder popularidade de novo. Não convém, não é conveniente para ele, não é adequado. O que chama atenção nessa questão da lei, né, de querer aprovar aí a queda, né, dessa razoabilidade, da cláusula de razoabilidade, é o fato de ter como um dos objetivos, né, um possíveis objetivos, querer trazer novamente justamente o Aryeh Deri, né, cara? O cara tem uma lei que proíbe que deputados que tenham sido indiciados, né, julgados por crimes, enfim, né, crimes que não são crimes políticos, né, no caso, não podem assumir, né, como ministros. Eles podem ser deputados, mas eles não podem ser ministros. E os caras têm como objetivo derrubar uma lei dessas para colocar um cara como ministro, um cara que já foi julgado, já foi preso, e ele foi solto, porque cumpriu pena, foi solto, normal, é isso aí, fez o que tinha que fazer. Depois ele voltou a cometer crimes e ele foi condenado novamente, e eles querem aprovar uma lei para que esse cara volte a ser ministro. É uma coisa assim e é tipo falar, não, o razoável no caso, o que eles querem dizer com isso é que o não razoável é justamente a Suprema Corte impedir que esse cara assuma como ministro. Olha só, a Suprema Corte, no caso, ao impedir que um cara que foi julgado e condenado pela própria Suprema Corte assuma como ministro, isso é o que não é razoável na história toda. É simplesmente uma coisa fora do comum. Bom, vamos então à nossa próxima notícia para continuarmos aí tratando de toda essa questão dessa zona que se encontra o país. Essa semana teve aí como é que chama? Um pronunciamento, né? Um pronunciamento aí que nunca tinha acontecido antes nesse tipo, né? Da forma como aconteceu, o pronunciamento do chefe de polícia da região de Tel Aviv, Ami Eshed. Ele fez um depoimento, um pronunciamento na televisão, dizendo, ele já está com os dias contados, né? Já foi informado que ele não vai continuar como chefe da polícia, que o Benito Vina, o ministro, vai tirá-lo do cargo, e ele foi à televisão, falou que ele também vai sair do cargo, até porque não quer permanecer no cargo, até porque ele não tem nenhuma compatibilidade com o ministro ele quer uma polícia política e que ele quer sangue, essa é a questão. É isso aí, João. O chefe de polícia foi para a televisão, botou a boca no trombone do jeito que nunca tinha sido feito aqui, dizendo que o ministro quer sangue. E aí, cara, como é que fica isso aí? Razoabilidade para o ministro ou não, cara? Deixando claro, é o chefe de polícia do distrito de Tel Aviv, né? Não é o comandante-geral da polícia.
O Amieshed. Foi o que eu falei, o chefe de polícia de beleza. Tel Aviv. De Tel Aviv, pois é. Não, porque o chefe da polícia, o comandante-geral da polícia também vai sair por incompatibilidade com o Ben-Gvir. Vai sair, mas vai sair no final do ano só. O Amieshed, ele foi retirado pelo Ben-Gvir, né, que acusou ele de estar sendo complacente com os manifestantes. E aí o Ben-Gvir pressionou o comandante-geral, o Kobi Shabtai, para tirar ele o retirou. Aí a Barbie Miara, que é a conselheira-geral do governo, conselheira jurídica do governo, mandou ele voltar, disse que não existia razão para demitir o comandante do distrito de Tel Aviv. Aí o Shabtai obedeceu ela, disse que ela estava certa, que errado era ele. O Ben-Gvir ficou muito irritado. E aí, enfim, agora o Ben-Gvir vai começar o processo de troca da maneira adequada, né? Não tirou o chefe do dia para a noite, porque para você tirar o cara do dia para a noite, você tem que ter uma razão técnica para isso. Não é uma mudança no quadro, não acontece assim. E o Amieshed resolveu ir a público, né? E isso é muito interessante. Ele falou que o Ben-Gvir quer sangue, falou que ele está exigindo da polícia um conflito e que o que ele fez foi tentar evitar uma guerra civil. E ele está indo a público para dizer isso, né? Que ele está evitando ali uma guerra civil. E que, enfim, que se deixaram o Ben-Gvir fazer o que ele quiser, ele não garante o futuro do Estado. Uma declaração impressionante, que escancara o que todo mundo já sabe, mas veio de uma autoridade policial, né? Enfim, consequências, o Amieshed vai começar a chamar de esquerdista, de vendido, de não sei o que lá, de traidor, blá, 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 okay? Por parte do eleitorado da direita. Só que o cara teve coragem para falar isso. Agora, ele saindo, o Shabtai, que já não é grande coisa, sair, o que a gente está vendo aí é que o Ben-Gvir vai conseguir indicar os comandados dele, né, para comandar a polícia. E isso é muito perigoso. Ele não vai precisar nem de uma milícia dele, se ele tiver isso, né? Um monte de fantoche, um monte de corrupto, um monte de sujeito truculento, violento, enfim. É isso que tá para acontecer, que é o que se espera que aconteça aí. Os pré-indicados dele aí, os nomes que circulam por aí, tem um histórico horrível, né? Tem um que ele quer indicar, que é um colono aí, que envolvido em um monte de sérios casos de indisciplina, que a polícia proibiu, evitou que ele pudesse subir de patente por causa dos casos dele, de violência extrema, indisciplina. Enfim, isso é o que o Ben-Gvir quer fazer com a polícia. Então, é fundamental, é imprescindível que esse governo caia antes do Ben-Gvir conseguir nomear essas pessoas. Ou pelo menos que o Ben-Gvir caia, né? No menor, menor dos males. Pelo menos ele tem que cair. Mas isso não sei se vai acontecer num espaço tão curto assim de tempo. Realmente, foi sem precedentes, né? Essa ida do Amieshed na televisão, né? Esse depoimento, essa declaração dele na televisão, dizendo que, enfim, que o ministro quer sangue. O que é um problema, acho que o que mais impressiona... E aí a gente teve, né? Vamos só já comentando, né? Essa declaração fez com que milhares de pessoas fossem às ruas novamente, da mesma forma quando o Netanyahu anunciou, né, a derrubada, o ministro ainda né, o ministro da Segurança, e aí foram milhares de pessoas para as ruas, a mesma coisa aconteceu essa semana, depois que da declaração aí do Amieshed, as pessoas foram para as ruas pelo país inteiro, fecharam a Ayalon, né, que é aquela principal via. A Ayalon é uma via que corta todo o centro do país, né? Vai ali do sul de Tel Aviv até um pouco antes, e até Herzliya, uma região que é bem movimentada, é a principal artéria ali do país, da parte central, né? E o pessoal fecha aquilo ali, é sempre uma confusão generalizada, e aconteceu isso à noite também. Então, as pessoas estão muito assim, né? E a gente vê justamente na semana que foi aprovada aí essa lei que a gente comentou antes, da razoabilidade. Então, assim, está tudo acontecendo e as coisas estão ficando claras, assim, e é impressionante. É como um chefe de polícia de Tel Aviv vai à televisão e fala que o ministro quer sangue, que se depender do ministro a gente vai ter uma guerra civil, e como é que pode ainda as coisas estarem de pé, né? Como é que a gente pode ainda ter um governo funcionando depois de uma declaração dessa do chefe de polícia do principal centro, né, do país? É uma coisa assim muito, muito surreal, realmente. Mas acredito que a gente vai ter desenvolvimentos aí interessantes nessa próxima semana. Bom, vamos então à nossa próxima e última notícia do bloco, para a gente falar aí do ministro Dudi Amsallem, que depois de ter cavado, né, João? Ele cavou um cargo de ministro, até que ele conseguiu um cargo de ministro dentro do Ministério da Justiça. Ele, nessa semana, arrumou uma briga aí com uma série de autoridades e diretores de empresa, enfim. O Dudi Amsallem gosta muito disso, né, cara? O que importa para ele é confusão, né? Pois é, o Dudi Amsallem, ele é um dos principais incitadores do governo, né? E ele se esconde sempre atrás do argumento de que qualquer crítica a ele é racismo, porque ele é marroquino, de origem marroquina, né?
Enfim, então E ele isso é corroborado por alguns jornalistas. É verdade que às vezes o tom crítico a ele enfim, tem um viés racista, só que ele ultrapassa todos os limites possíveis, né? Enfim, e esse é mais um deles. Enfim, ele está tentando emplacar uma série de nomeações políticas em cargos técnicos, hein? E, enfim, e a responsável dela pela autoridade das empresas, que é uma organização pública, né? Que pertence, que tá inserida no Ministério da Justiça, enfim, onde o Amsalem ele tem um cargo de ministro do Ministério da Justiça, não é ministro da Justiça. Tem determinadas ações do Ministério da Justiça que foram divididas para que ele seja o ministro delas, né? E enfim, ele está tentando emplacar uma série de nomeações ali, e ela, se chama Michal Birenboim, essa presidente da autoridade das empresas, ela, enfim, simplesmente negou, disse que isso não era improcedente, que isso não era legal, e aí ele escreveu uma carta para ela, dizendo para ela não se dirigir a ele, né? E, prezada senhora, eu peço para que a senhora não se dirija mais a mim. E ela respondeu a carta, né? Ela disse o seguinte, ela respondeu, acho que nas redes sociais, falou, olha, prezado ministro, eu vou me dirigir ao senhor toda vez que for necessário e que meu cargo assim me obrigar. Eu tenho uma função e uma responsabilidade para o Estado, enfim, e me dirigirei ao senhor todas as vezes que a minha função e a minha responsabilidade assim determinarem. E ele não deve ter gostado muito da resposta dela, mas ela, enfim, cagou, porque ele falou o seguinte, como assim, não fala comigo? Né? Isso é a dinâmica dessas pessoas do governo, né? Ah, você tá me atrapalhando, não fala mais comigo. Como assim não fala mais comigo, meu irmão? Tipo, a Suprema Corte vai lá, veta uma lei, tá, a Suprema Corte, você não me veta mais lei. Tá achando o quê? Que as pessoas vão ficar quietas olhando isso? Né? Enfim, mostra agora, o Amsalem, ele não é um executor, ele não é um cara que está ali para executar política pública. Ele é um cara que está ali para criar bagunça. Né? E o Netanyahu, ele tem os seus cães que ladram aí, ele gosta de botar só para isso, né? Como a ministra da diplomacia pública, né? A Galit Distal-Abitarian, né? Como a Miri Regev, que é a ministra dos transportes. São pessoas que estão aí para gritar, para fazer barulho, para incomodar, para ele também poder sair mais moderado e para provocar, para poder quebrar um pouco a ordem, para poder acostumar os ouvidos da população com a ideia de que isso é o que vai acontecer. Quando você começa a normalizar o discurso extremista ou as ações extremistas, uma hora parte da população vai começar a aceitar isso como parte da realidade. Né? Quem mora no Brasil viu isso de maneira muito próxima agora nos últimos 4 anos. Enfim, e aqui também, aqui a gente está vendo isso há muitos anos já, e cada vez se acentua mais. Né? Então, o Ben-Gvir chamando os manifestantes ou Ben-Gvir ou Smotrich, né, de anarquistas e de violentos e de irresponsáveis com o Estado, destruidores e tal, né? Tratando pessoas que estão se manifestando com desobediência civil como se fossem terroristas e trata os terroristas como se fossem patriotas, basicamente, né? Isso é o que a gente vê com frequência aqui. E o que a gente, enfim, esse discurso, ele resulta em política pública também, né? Na última manifestação, a gente viu 20 manifestantes presos. Nunca teve um número tão alto. Teve manifestante internado por pancada da polícia. 2 foram internados no hospital. Então, os manifestantes estão subindo o tom, eles estão fechando mais ruas, as manifestações estão durando mais tempo, e a polícia também está subindo o tom. Só que a polícia é violenta, ao contrário dos manifestantes. Os manifestantes não são violentos. Desobediência civil não é violência. Fechar a via de acesso não é violência. Queimar pneu não é violência. Isso não é violência. Violência é agredir, violência é bater nas pessoas, enfim, é quebrar. Os manifestantes não estão fazendo isso. Não tem quebra-quebra, não tem agressão física. Né? Então a gente está vendo violência retórica dos deputados. Com frequência, está vendo fake news, mentira sendo espalhada por aí, né? E a gente está vendo também a violência da polícia. E o nosso nobre ministro da Justiça, Yariv Levin, que essa semana ele simplesmente decidiu não convocar a comissão nomeadora de juízes. Né? Um tópico que ficou externo aí, que acho que eu vi somente hoje a notícia, é que essa semana o governo ele é obrigado a eleger um membro da coalizão que vai fazer parte da comissão, só que o Levin ele pode demorar ainda para indicar o outro ministro que vai ser parte da comissão, os outros 2 ministros. Né? Ele pode rolar com essa comissão para sempre. Ele disse abertamente, com esse formato, essa comissão não será convocada. E perguntaram para ele, e por que você não acha que essa não convocação da comissão para nomear juízes vai atrapalhar as pessoas que estão sofrendo com o déficit de juízes, né?
que a gente tem atualmente, a gente precisa de uma nomeação de mais de 90 juízes, ele disse, olha, quando a gente cancelar a cláusula da razoabilidade, aí talvez os juízes da Suprema Corte vão ter menos trabalho e eles possam deixar os outros juízes mais tranquilos. Enfim, então desculpa esfarrapada, mais fake news, mais besteira que a gente tem que escutar desse governo, okay? E isso aí enfim, também não deixa de ser também uma incitação contra a própria Suprema Corte, contra quem exige que a comissão seja montada. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, começando o primeiro bloco e já dando a palavra ao nosso colunista Henry Gausch, que veio aí trazer a sua palavra. Manda aí, Henry. Olá, amigos do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, tudo bem com vocês? A Operação Jenin de escala reduzida terminou, em tese, e houve grandes esforços diplomáticos e de comunicação por parte de Israel para deixar claro que não se tratava de uma ofensiva contra a autoridade palestina do presidente Mahmoud Abbas. Ao mesmo tempo, havia uma pressão interna para uma resposta depois de 6 meses de ataques a israelenses na Cisjordânia. A saída encontrada parece ter sido essa operação que ninguém confirma se havia um nome ou não. Oficialmente não, mas extraoficialmente sim. E isso tem alguma relevância, porque um nome especial para a operação poderia indicar a intenção de torná-la maior, o que seria um problema nesse momento a Israel. Até porque ninguém na comunidade internacional iria concordar com, digamos, uma ocupação militar ostensiva da Cisjordânia que poderia acabar por associá-la a um projeto de anexação do território. E aí, basta juntar essa percepção ao discurso ideológico histórico de parte da atual coalizão de governo, que tem em suas fileiras membros da extrema-direita abertamente favoráveis à anexação da Cisjordânia. Tudo isso, essa ideia, deixaria Israel ainda mais isolado no cenário internacional, mais do que já está, e aprofundaria a crise com os Estados Unidos, os principais aliados de Israel. Mais do que isso, a ideia de permanência ou de uma operação de maior escala na Cisjordânia jogaria por água abaixo qualquer plano de normalização das relações diplomáticas com a Arábia Saudita, que, por sua vez, encara Israel como uma espécie de passaporte, entre aspas, ao Ocidente. É importante lembrar que, como os torcedores do Botafogo já sabem e foram iniciados nesse projeto da maneira mais triste possível, perdendo o técnico Luiz Castro, os sauditas têm um plano de limpar a própria barra. Esse plano tem um nome bonito em inglês de soft power. O futebol está no centro do projeto, mas é provável que a normalização com Israel também faça parte do plano. E aí, como eu comentei na semana passada, o muro está baixo. Ou seja, se antes a ideia fixa dos sauditas era só se aproximar de Israel depois da criação de um Estado palestino, agora eles são mais econômicos na pedida, se é que dá para associar o termo econômico ao reino da Arábia Saudita. Basta Israel congelar novas autorizações de assentamento, basta dar uma melhorada no nível de vida dos palestinos na Cisjordânia. Ou seja, realizar uma operação de longa duração na Cisjordânia é exatamente o oposto disso. Isso, possivelmente, explica os esforços diplomáticos e de comunicação por parte de Israel para explicar que não se tratava de uma operação, mas de uma ofensiva pontual, técnica, para segurar a onda de violência contra os israelenses e contra os assentamentos judaicos no território. Agora, é preciso entender se esse ciclo de confrontos se encerra com a retirada de Israel de Jenin, ou se aqueles que têm menos interesse nessa aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, ou seja, Irã e seus agentes locais Hamas e Jihad Islâmica Palestina, vão dobrar a aposta até mesmo para impedir que o clima volte a esfriar e que novas negociações mediadas pelos Estados Unidos aconteçam que resultem, eventualmente, numa assinatura de um compromisso de relações diplomáticas entre Israel e Arábia Saudita. Esse é o quadro, mais ou menos, dessa situação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Um abraço, meus amigos, e ótimo programa a todos. Valeu, mestre. Brigadão e, obviamente, estamos aí na semana que vem. João, vamos tratar então, continuar tratando aí, né? O Henry tocou nesse assunto, vamos continuar tratando aí da questão de Jenin, já que essa semana a violência continuou muito grande no norte da Cisjordânia, mais mortos do lado palestino, principalmente. Colonos também dentro da confusão, até porque eles continuam ali, né, atacando, colaborando ali, né, e atacando
com os palestinos que vivem na região, mas o que a gente vê é a continuidade da violência, né? Nada muda, mais mortos e, enfim. Qual é, João? Qual é o objetivo dessa operação, né, que está acontecendo na Cisjordânia? E a gente vê também, né, uma característica dessa operação aí, que a grande maioria dos mortos que o Exército diz serem terroristas são jovens, né, entre 16 e 18 anos, que já nasceram depois da Segunda Intifada, ou seja, são jovens aí que já vivem pesadamente a ocupação israelense desde o fim da Segunda Intifada. E aí, João, tem luz no fim do túnel, cara? Sei, eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas a situação está complicada. Enfim, o Estado preferiu não chamar o que está acontecendo na Cisjordânia, como o RB colocou, de operação. O Estado preferiu chamar isso de uma ação curta e coordenada. Não é nem operação, nem tem nome o que eles estão fazendo ali. Okay? E foi curta, acabou, realmente. Por que eles não queriam chamar de operação? Porque chamar de operação envolve em reação da comunidade internacional, reação palestina e etc. Agora, isso não impediu que morresse uma quantidade razoável de pessoas, se não me engano foram... Enfim, porque a operação acabou, mas houve outros embates, inclusive hoje mesmo, no próprio sábado houve embate, entre sexta e sábado, foram mais de 10 mortos até agora. É importante dizer, não é exatamente na cidade de Jenin, é no campo de refugiados de Jenin, que está colado na cidade. Jenin, ao mesmo tempo que é uma cidade, é uma região da Cisjordânia, né? E o Henry falou muito bem, não nesse áudio agora, ele participou do podcast do Ibio, e eu com isso, ele explicou, né, que o que pouca gente se lembra é que o plano de desconexão de 2005, do Ariel Sharon, que retirou os colonos e as forças armadas israelenses da faixa de Gaza, também foi responsável por tirar as colônias do norte da Cisjordânia, né, da região de Jenin. Tem ali na região de Nablus, ainda tem, por exemplo, a cidade de Ariel, que é uma cidade com 21, 22 mil habitantes, uma coisa assim, mas não tem mais colônias na região de Jenin. Né? E Jenin foi se transformando aos poucos, eu não acho que tem a ver com isso, mas no principal centro enfim, de onde saem os principais atentados, as principais ações armadas palestinas contra Israel. Né? E o governo, quando ele se reuniu com o braço armado, o Netanyahu não convoca o gabinete de segurança, dando uma clara demonstração de que ele não confia em membros do gabinete de segurança, assim, todos, mas ele provavelmente não quer compartilhar com o Ben-Gvir, com o Smotrich, informações da segurança nacional. O Ben-Gvir fica muito irritado com isso, mas enfim, ele se reúne num micro-gabinete, onde as decisões são tomadas, e ali, ao que parece, o chefe da Aman, que era o chefe da inteligência, ele achava que era importante uma ação rápida ali, e o chefe do Shabak estava pressionando por uma ação intensa com o uso de drones e aviões, que é o que caças, né, que é o que o exército fez, né? A gente comentou na semana passada e voltou a acontecer essa semana ações na Cisjordânia, no caso em Jenin, no campo de refugiados, com ataques aéreos, né, que é uma coisa que a gente só vê acontecendo em Gaza. Né? E, enfim, o Israel alega que liquidou boa parte da liderança dos grupos terroristas ali, principalmente da Jihad Islâmica, né? Mas a gente viu repercussões disso. A gente teve um atentado, um atropelamento em Tel Aviv, períodos muito graves. A gente teve um outro atentado na Cisjordânia contra colonos, com um morto. A gente teve bombardeios da faixa de Gaza, no sul de Israel. E a gente teve também um bombardeio do Líbano, que explodiu bem ali na fronteira, não acertou ninguém. Israel respondeu Gaza com um bombardeio e respondeu o Líbano com artilharia. E aí a gente teve mais tensões na Cisjordânia e mais ações do Exército, né? Outra vez a gente teve, na sexta, hoje de manhã, no sábado de manhã, ações que deixaram mortos na Cisjordânia, ali na região de Jenin. Então a situação ela continua quente ali, continua problemática. Enfim, na semana passada o Henry comentou, né, na nossa edição que os Estados Unidos já alertaram que se a situação continua igual em Jenin, não vai ter acordo com a Arábia Saudita, não vai ter nada disso, né? E a situação continua pior, na verdade está pior ainda em Jenin, né? Alguns podem alegar, mas não é culpa de Israel, então, enfim, o que acontece em Jenin, que você tem que combater o terror, etc, etc, etc. Olha, é impossível que não tenha responsabilidade de Israel nessa questão toda, mas enfim, o fato é que o bicho está pegando ali, e aí o que eu escutei de um especialista na área da segurança foi o seguinte: olha, quando as Forças Armadas fazem uma operação dessa, essas operações elas não resolvem nada, mas elas te abrem espaço para uma ação que em hebraico se diz medini, né? Que é em relação à diplomacia, né? Em relação a acordos. Então, uma operação ela tem que ter um fim que te abre portas para uma solução diplomática. Só que o governo atual ele não tem interesse numa solução diplomática. Então, por que ele faz a operação militar? Só para morrer gente? Você não reforça a autoridade palestina na região, inclusive, pelo que eu escutei no podcast do N12, que é o
conglomerado de comunicações que envolve o Canal 12, o Netanyahu ele é a favor de fortalecer a posição do Abu Mazen, né, do líder das Palestinas, enquanto o Ben-Gvir, o Smotrich e outros membros do sionismo religioso e dos radicais do Likud, eles querem acabar de vez com o Abu Mazen, eles querem acabar com essa cooperação, acabar com tudo que tem ali, porque, na verdade, o objetivo deles é acabar com qualquer possibilidade de existência de um Estado palestino a curto, médio, longo prazo. Enfim, para eles esse não é o interesse deles, claramente, né? Mas o fato é que se o Netanyahu quer reforçar a posição do Abu Mazen ali, ele está com muitos problemas, porque saiu uma pesquisa essa semana que mostrou que em situações de guerra, né, mostrou que a gente já sabe, que em situações de conflito, os palestinos eles começam a rejeitar mais ainda Israel, né? Então mais de 60% dos palestinos, 65% dos palestinos, eles acham que a autoridade palestina não tem que cooperar nada com Israel agora, e 70% dos palestinos estão a favor de ações armadas contra Israel. Por quê? Porque o palestino que está na casa dele, que o exército entra de madrugada na casa dele e derruba tudo, e assusta os filhos, e etc. Porque está procurando um terrorista, enfim, pode ter a melhor das intenções, o que nem sempre a gente pode estar seguro que tem. No fim das contas, quem paga o preço é esse civil, que vai estar a casa toda quebrada, que o filho de 9 anos faz xixi na cama porque está traumatizado com ver os soldados entrando lá, o soldado armado apontando arma para a cara deles no meio da noite, tipo, tudo isso aí que eles vivem no dia a dia deles, é óbvio que eles vão ver Israel como inimigos, né? Então eles estão vendo o exército entrando ali, eles vão falar o quê? Não tem que atacar essas pessoas, porque senão isso vai dar mais problema pra gente. Enfim, não é a banda para eles não toca assim. Quem julga a opinião dos palestinos dessa situação não sabe o que eles estão vivendo, porque em situações normais, o apoio dos palestinos às ações armadas é muito menor do que 70%. Então isso é uma coisa que a gente vê acontecendo nesse tipo de situação. As pessoas querem viver em paz, as pessoas não querem viver em guerra. Então, para você estar apoiando guerra com muito menos recursos que o teu inimigo, é porque a tua situação é desesperadora, né? A grande maioria das pessoas quer viver em paz. E isso enfim, isso é básico, isso é o máximo, isso é o que qualquer pessoa vê na primeira conversa com qualquer palestino da Cisjordânia, da faixa de Gaza, com qualquer israelense também. A grande maioria das pessoas está a fim de paz, está a fim de tranquilidade. Então não dá para culpar os caras por isso. E aí a gente não tem ação diplomática nenhuma, tem uma ação militar que leva a gente a mais guerra, a mais morte, a esse ciclo terrível, né, de sangue, dor e sofrimento e destruição, que é interminável e que não tem absolutamente nenhuma perspectiva de melhora com quem encabeça o governo israelense atual. Mas e quem encabeça os palestinos? Olha, a responsabilidade está na mão do ocupante, né? Enfim, os palestinos o que eles fazem é colaborar com o exército de Israel, é entregar informação sobre atentados. Isso é o que a autoridade palestina tem feito. Não dá para reclamar muito deles, não. Eles estão cobrando negociações, estão esperando negociações e não atrapalham, né? O Fatah, a Brigada de Mártires de Al-Aqsa, que é o braço armado do Fatah, é inoperante, não faz absolutamente nada há quase 20 anos. Então, a piada é culpar os líderes palestinos por isso. A responsabilidade, quem tem na mão agora é o governo israelense, é uma responsabilidade, enfim, que é gigantesca e que é usada da pior maneira possível. É isso, acho que toda a questão está resumida a qual é o objetivo dessa operação. A gente comentou, né? O ano passado já foi um ano extremamente violento na Cisjordânia, um ano que bateu recordes de mortes. A gente vê esse ano a mesma coisa. A gente comentou na semana passada, né, o absurdo número de mortes de árabes, não só dentro aqui da linha verde, mas também como na Cisjordânia, né? Mas eu acho que é mais uma política, tipo, o governo está perdido, né? Não tem como responder a absolutamente nada, está com essa crise aqui interna, e essa subida nas pesquisas que você comentou do Netanyahu, né? Como o cara que é mais indicado ao cargo de primeiro-ministro, ele recebe isso em função dessa mídia que dá quando tem uma operação como essa, né? O cara é engraçado, né? Que a Rússia também não chama de guerra, né? O que está acontecendo na Ucrânia, é operação especial. O governo invade um campo de refugiados, inclusive cenas de refugiados de Jenin já sendo refugiados novamente. Milhares de pessoas fugindo do campo com medo das incursões do exército israelense, sem nenhum objetivo, objetivo prático, né? Ou seja, só me leva a pensar que é o mesmo objetivo que faz Israel provocar o Hamas na faixa de Gaza ou a Jihad Islâmica, como a gente viu, né, recentemente, comentamos disso, com o objetivo de trazê-los para a guerra, fazer o conflito, e aí, obviamente, Israel sai, vamos dizer assim, eu estou fazendo aqui aspas, né? Israel sai vitorioso nesse conflito, até porque sai sempre na mídia, matamos
dezenas de terroristas. Todos esses jovens que eu falei para vocês que são mortos são colocados como terroristas pela mídia israelense, né? Jovens que jogam pedras nos soldados são terroristas pela mídia israelense. Então, o exército sai, e como eu sempre comento, né? Meio que o exército tem a santidade velada, né? É proibido você falar do exército, proibido de você colocar essa questão, qualquer questão relacionada ao exército, se você for contra, né? Aí você tem um problema sério, não, é o Estado, é isso. Peraí, não dá para ser assim. Não dá para ser assim, porque uma operação como essa tem que ser pensada, tem que ser discutida, e principalmente tendo em vista tudo que a gente vê na Cisjordânia, os ataques constantes dos colonos, a aprovação de construção de novos assentamentos, a derrubada de centenas de casas de palestinos, e aí o governo veio dizer que quer, o Netanyahu, né, quer dizer aí que quer fortalecer o Fatah, né, a autoridade palestina. É uma brincadeira, né? O que, por sinal, cara, é impressionante também o silêncio da autoridade palestina. Não abre a boca para absolutamente nada, não fala, não se contrapõe. É uma coisa que eu fico assustado, assim. Tudo que está acontecendo, e eu não consigo entender ainda por que a gente não vê uma violência maior na Cisjordânia por parte dos palestinos em função de tudo que está acontecendo. Eu queria poder entender isso, entendeu? Se é a função de toda a opressão e repressão, ou se uma desorganização total das autoridades, dos próprios movimentos sociais palestinos, enfim. O pau comendo, pessoas sendo mortas diariamente, pessoas sendo presas diariamente. O campo de Jenin, parte dele foi destruído, né? A gente viu imagens aqui de ruas completamente destruídas, ataques de drone, ataques de avião, sabe? É uma coisa absurda. E a população, tipo, a gente não vê nem autoridade, nem o Hamas também, uma resposta a mais, né? A gente comentou que teve aí foguete vindo de Gaza, mas não, uma coisa mais uma coisa mais forte, uma coisa mais efusiva, assim, a gente realmente não vê, o que tem me chamado muita atenção. Mas é isso, eu acho que é mais uma vez e também é uma forma do governo dar um cala-boca para o próprio Ben-Gvir, né? Apesar de não convocá-lo para as reuniões do gabinete, ele fala assim: meu amigo, cala a boca aí, olha só o que eu estou fazendo, é isso que você quer fazer, não é? Não é isso que você gostaria? Esse tipo de ação na Cisjordânia? Então, está recebendo aí, fica quieto. E é mais ou menos isso. Acho que o governo vai funcionando a trancos e barrancos, aos custos. Quem paga por isso, né, nesse caso aí, a população palestina, que sofre um governo da extrema-direita fascista aqui do país. Bom, é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burri. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está realmente muito feliz com a conquista da vaga pelo futebol masculino israelense na próxima Olimpíada. Olimpíada ano que vem, os Jogos Olímpicos em Paris. Um voo, olha, de repente vão subir um pouco os preços, mas dá para conseguir uma passagem aérea bem em conta para Paris e ir lá assistir diretamente o futebol israelense. Israel que chegou à semifinal da Eurocopa Sub-21, este campeonato dava 3 vagas para a Olimpíada do ano que vem no futebol masculino. Israel se classificou para a semifinal para enfrentar a Inglaterra. Israel perdeu essa semifinal 3-0 e ficou nas semifinais. Mas como a Inglaterra ela disputa a Olimpíada pela Grã-Bretanha, ela abre mão da vaga dela. Então Israel conseguiu essa classificação e algo que deve ser muito comemorado. Israel disputou 2 vezes as Olimpíadas no futebol masculino, 68 na Cidade do México e 76 em Montreal. Com um detalhe, na época, Israel conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos através da Ásia. Dessa vez foi através da Europa, o que é muito mais difícil na teoria, também na prática. Então essa vaga tem que ser comemorada. Uma geração sub-20 que é terceiro lugar na Copa do Mundo e agora a Euro sub-21 semifinalista com uma vaga na Olimpíada do ano que vem. Vamos brigar por medalha, por que não? Se é a mesma geração, a gente vai para as cabeças, vai brigar por medalha. É isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre, brigadão, e semana que vem estamos de volta. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
Não, enfim, Israel perdeu, né, para a Inglaterra, né, no Mundial Sub-21, né? O Nelsinho lembrou aí. Mas vamos para a Olimpíada. Desde 76 que não íamos, 40 anos depois, vamos chegar lá. 40 não, 50 anos depois, né? Praticamente, 48 anos depois, vamos chegar nas Olimpíadas. Enfim, vamos disputar o terceiro lugar, mas o que valeu foi a classificação. Então vamos um 3-0 bonito da Inglaterra aí. A Inglaterra já tinha ganho Israel na fase de grupos, né? Ganhou de 2-1, depois ganhou de 3-0, mas a seleção inglesa é forte, né? É a seleção campeã europeia sub-19, enfim, e que não fez um bom Mundial sub-20 agora, mas no sub-21 europeu passou fácil para Israel, chegou na final de novo, é uma geração forte dos ingleses, mas Israel está nas Olimpíadas, né? Os resultados futebolísticos dessa nova geração são surpreendentes, absolutamente surpreendentes. Isso ainda não está repercutindo tão bem, tão forte, né, nos campeonatos internacionais de futebol. Os clubes israelenses não estão indo tão bem assim. Mas talvez, daqui a 3, 4 anos, essa geração aí possa vingar e dar para os clubes israelenses também uns resultados esportivos um pouco melhores na Liga dos Campeões, na Liga Europa, enfim, nos torneios continentais. Bastante legal ver essa evolução do futebol israelense. Ainda que para quem acompanha os jogos dos estádios aqui, ainda seja bastante fraco o nível, enfim, há futuro, né? Pode ser que melhore. É isso. Voltamos então na semana que vem, tentando gravar na quinta-feira nosso próximo episódio. Forte abraço, João. Abraço, até mais. Valeu. Tchau, tchau.